E o Flamengo cogita seriamente jogar em Brasília na partida contra o Defensa e Justiça. No vídeo de hoje do canal do Nicola falo sobre esse assunto. Quero falar também sobre uma proposta do Internacional a Juliano. E Felipe Anderson já tem seu novo clube. Lisca doido é o mais cotado para assumir o Botafogo. Falo também sobre declarações fortes do presidente do Cruzeiro detonando o meio mundo. Para completar, onde vão jogar Saulo Mineiro, Juninho, Tassiano e Rildo, as últimas do mercado. Isso sem falar de uma promessa muito importante que o Vasco tem nas categorias de base. E tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola e a ideia com esse canal é te deixar bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixarem like e se inscreverem. Lembrando que o programa do Nicola dessa terça-feira já aconteceu. A gente volta com o programa do Nicola na quarta pós-rodada. Bom, bora começar o vídeo falando sobre a mais nova joia do Cruz Maltino. Trata-se de Arthur Salles, atacante de 19 anos de idade, autor de 3 gols na vitória por 6-0 do Vasco contra o Corinthians na Fazendinha no último final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20. Menino está arrebentando com a camisa do Sub-20 e tem sido promovido e utilizado em algumas partidas do time principal. Está, por exemplo, relacionado para o confronto de daqui a pouco entre o Vasco e o Curitiba. Marcelo Cabo já identificou muito potencial no Arthur Salles e tenta trabalhar para que ele evolua e seja uma peça importante ainda ao longo da Série B. Garoto que já teve propostas do Pafos, do Chipre, além do Al-Shabaab dos Emirados. A maior oferta foi de US$ 1,5 milhão, ou mais ou menos 8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Apesar da enorme crise no Vasco, o entendimento do presidente do clube foi de que essa oferta é baixa. E a ideia do Vasco é só vendê-lo em caso de uma grande cifra. Ele teve recentemente seu contrato renovado até 2025 pelo time principal. Já são 5 jogos e ainda nenhum gol marcado. Bora falar agora sobre outras negociações, mercado bastante agitado. Contei para vocês na semana passada que o Saulo Mineiro estava a caminho do Japão, notícia que foi confirmada, ele vai defender o Yokohama FC. Juninho, outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola, ele tinha uma proposta do Al-Ettifaq da Arábia Saudita, mas o Midland da Dinamarca cobriu essa oferta e o Juninho preferiu jogar na Dinamarca. Negócio também já sacramentado, o Bahia já anunciou de forma oficial. Contei para vocês na tarde dessa segunda que o Tassiano pode ir para a Turquia. Antes de gravar esse vídeo conversei com um dirigente do Grêmio e ele me contou que o Bahia ainda não se posicionou, mas não deve ter condições financeiras para comprar o jogador, ou seja, o Tassiano deve mesmo se mudar para a Turquia. E por último quero contar que o Rildo, ex-atacante de vários clubes, é o mais novo reforço do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Botafogo em crise na Série B, não tem conseguido bons resultados. Marcelo Chamusca foi demitido nessa terça-feira e a ideia do Botafogo é fechar, no máximo até essa quarta, seu novo comandante. O nome dos sonhos do presidente do Botafogo é o do Lisca doido. Apesar de existir muito barulho pelo Luxemburgo, o nome preferido do presidente e de outros dirigentes atende pelo nome do Lisca. A grande questão é financeira. Será que o Lisca aceitaria receber menos para trabalhar num clube da Série B? Essa resposta deve ser dada nas próximas horas. O nome do Luxemburgo, do Eduardo Batista, que hoje comanda o Mirassol, também tem sido comentados e especulados. Queria te contar que um técnico argentino chamado Gustavo Costas, que acaba de sair do Guarani do Paraguai, trabalho bastante elogiado por lá, ele é conhecido como o Mourinho do futebol argentino, foi sugerido ao Botafogo, que também está avaliando esse nome. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Mais problemas, mais confusões para um clube que dentro de campo vai mal. São só 2 vitórias em 11 jogos. O presidente Sérgio Rodrigues recentemente se reuniu com torcedores. E essa conversa foi gravada e divulgada. O jornal O Dia revelou partes ou trechos mais importantes, como o momento em que o presidente fala sobre o Léo, a saída do Léo, zagueiro de bastante história no clube. O presidente conta que ele teve seu salário aumentado de 180 para 430 mil reais por mês, além do pagamento de R$ 1 milhão de comissão ao empresário André Cury. Mas isso nem vem ao caso. O grande problema é que o Léo tinha problema no menisco, se operou ou se cuidou, se tratou fora do clube. E o departamento médico do Cruzeiro indicava que ele não tinha condição de jogar por causa do menisco e o Léo dizia que Deus curaria, que era só colocá-lo em campo que daria certo. E diante desse contexto, o Cruzeiro optou por rescindir o contrato do Léo. O presidente Sérgio Rodrigues também contou que o Felipão pediu vários jogadores: William Bigode, Daverson, Júnior Santos, Thiago Santos. Só que esses 4 jogadores, na visão ou na versão do presidente, custariam mais ou menos 3 milhões de reais. E o Cruzeiro não tinha essa grana para investir.
O presidente ainda fala sobre algumas rusgas com o Pedrinho BH, que é o investidor, é o cara que coloca dinheiro no clube. Enfim, as coisas não vão nada bem pelos lados do Cruzeiro. Quero falar agora sobre Felipe Anderson, especulado em alguns clubes brasileiros, como por exemplo o Flamengo, como por exemplo o Santos. Ele teve nessa terça-feira o seu destino sacramentado. Vai defender a Lazio, onde já fez sucesso. Atleta que pertencia ao West Ham teve seu contrato rescindido. A Lazio vai pagar 3 milhões de euros e vai deixar 50% do valor de uma venda futura para o West Ham. O Felipe Anderson, em seu novo contrato na Itália, vai receber 2 milhões e meio de euros por temporada. Isso equivale a um salário de mais ou menos 1.250.000 reais por mês. Jogador que, nesse momento, dificilmente viria para o futebol brasileiro. Dá para imaginar o Felipe Anderson por aqui somente um pouquinho mais para frente. Seguindo, quero falar sobre o Internacional, que fez proposta oficial a Juliano, meio atacante que rescindiu recentemente seu contrato com o Istambul Başakşehir. Pessoas próximas ao Juliano confirmaram 3 clubes brasileiros interessados. Um deles é o Grêmio, já dá para saber que o outro é o Internacional, mas o Inter é aquele entre os brasileiros com conversas mais avançadas, não no sentido de fechar, mas aquele que já formalizou uma proposta e tenta chegar a um acordo, a um denominador comum com o Juliano, em relação a salário, tempo de contrato, luvas e tudo mais. O fato de o Tyson defender o Internacional é visto pelos dirigentes colorados como um trunfo. A relação entre Tyson e Juliano é boa e poderia determinar ou ajudar nesse retorno do Juliano. O Inter, que precisa desesperadamente de reforços, vive situação econômica ruim e dentro de campo a fase também não é boa. Internacional que entra em campo na quinta-feira em jogo da Libertadores da América contra o Olímpia. Bora fechar o vídeo falando também sobre Libertadores, mais especificamente sobre o Flamengo. O rubro-negro que começa a decidir a vaga nas quartas de final contra o Defensa e Justiça, fase de oitavas. Mas quem passar vai para as quartas. Flamengo e Defensa se enfrentam nessa quarta-feira na Argentina e na quarta-feira seguinte no Brasil. Inicialmente o jogo estava marcado para o Rio de Janeiro, mas diante da dificuldade do Flamengo em convencer a Prefeitura do Rio a liberar público, o Flamengo tem conversas avançadas com o governo de Brasília para que a partida seja disputada no Mané Garrincha. O governo de Brasília já sinalizou como positiva a intenção de receber o jogo com presença de público. E o Flamengo trabalha nesse momento para ter algo na casa de 18 mil pessoas dentro do estádio. Seria o primeiro jogo com tanta gente desde o início da pandemia. Algumas observações ou restrições estão sendo criadas. Caso essa mudança de mando seja confirmada, só poderiam entrar pessoas totalmente vacinadas, com mais de 18 anos de idade. As grávidas também seriam excluídas dessa relação de pessoas permitidas. A Conmebol, no domingo, liberou público nos estádios nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Isso, é claro, se houver também o aval das autoridades locais. Em Brasília parece que está tudo ok em relação às autoridades, resta apenas que o Flamengo bata o martelo e esses 18 mil presentes podem ser o início de uma retomada do público para o Flamengo, que precisa desesperadamente da grana da bilheteria, para não fechar o ano de 2021 com um prejuízo somente nesse item bilheteria de 100 milhões de reais. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se. Assim que surgir uma notícia importante, volto aqui para contar para vocês. Combinado? Abraço, tchau, tchau!